Olá, alunos, Escola Universo, mais uma vez o professor Dionísio. Hoje nós iremos tratar de produção de textos aqui, ó, capítulo 12, tá? E aí nós iremos tratar de algo que traz no texto um ingrediente importantíssimo, tá? Na sua formação, que é introdução à coerência e à coesão. Nós iremos falar dos elementos da continuidade, né? De certa forma, iremos também conhecer a textualidade, né? Então, deixa eu abrir aqui para vocês o livro. Vocês vão receber esse material. Eu vou ampliar aqui, tá? Para que a gente possa fazer essa interação de uma forma bem dinâmica e de uma forma que todos possam utilizar, né, fazer o uso desse livro para que a gente possa interagir, né? Bom, então assim, gente, deixa eu só voltar aqui nas primeiras páginas, né? Deixa eu voltar aqui. Bom, módulo 4, tá vendo? Módulo 4 e o capítulo é o 12, certo? Introdução à coerência e coesão textual. Então vejam, gente, aqui na página, deixa eu só. Bom, vejam só, é importantíssimo essa figura aí que vocês estão vendo, certo? Que é uma teia de aranha. Uma teia de aranha, ela é composta, certo? Ela é toda interligada, tá vendo? Aqui a gente percebe a aranha e aqui há uma ligação, há uma conexão entre a teia de aranha, tá vendo? Uma vai dando sentido à outra. Perceba aqui, ó. Assim é a coesão e coerência textuais. Tá certo? Que fique bem claro esse exemplo para que vocês possam entender o que de fato é coerência e coesão. Então aqui, ó, ele diz o seguinte: texto quer dizer tecido, mas enquanto até aqui esse tecido foi sempre tomado por um produto, por um véu acabado por detrás do qual se mantém mais ou menos oculto o sentido, ou seja, a verdade, nós acentuamos agora no tecido a ideia generativa do que o texto se faz. Se trabalha de um entrelaçamento perpétuo. Perdido nesse tecido, nessa textura, o sujeito se desfaz. Nele, qual uma aranha que se dissolve, ela mesma nas secreções construtivas da sua tela. Então veja, a ideia de coesão e coerência é uma teia de aranha, tá certo? E aí a gente vai trabalhar para que você possa entender melhor essas questões. Então veja, primeiro ponto nosso aqui de abordagem, deixa eu ampliar para você poder entender melhor. Bom, o nosso primeiro ponto, né, do objeto de estudo, nosso objeto de estudo, nesse momento está sendo coesão e coerência, né? Mas aí, antes de chegar até ele, é importante que a gente entenda os elementos da continuidade. Bom, aqui ele diz o seguinte: há diferentes mecanismos garantidores da textualidade. O que é uma textualidade, professor? Textualidade é uma característica de palavras diferentes. De acordo com pesquisas, né, e as definições, elas são várias, mas que norteiam a gente para um único objetivo. Então, a textualidade é um conjunto de características que fazem com que um texto seja considerado como tal e não como um amontoado de palavras e frases. Então, a textualidade, ela traz um certo sentido, um certo conjunto de características que não representam apenas um amontoado de palavras ou até mesmo de frases, tá? Então, para que aconteça de fato um texto,
é necessário que a gente tenha a textualidade, tá certo? E aí ele diz aqui, ó, que é a forma como se dá o sentido ao texto, como se constrói a relação das suas partes estruturais e das ideias contidas nelas. Então veja, um texto bem elaborado apresenta períodos estruturados em parágrafos que se interrelacionam de modo a fazer sentido para o seu leitor. Então veja, se interrelacionam. Na teia de aranha nós percebemos que há uma interrelacionalidade, não é isso? Há uma interrelação, ou seja, está sempre uma ligada à outra. É como ele diz aqui, ó, um texto bem elaborado apresenta períodos estruturados em parágrafos, tá? Nós já vimos as questões de parágrafos introdutórios e parágrafos de desenvolvimento. Então, se você voltar um pouquinho à aula, você vai idealizar melhor, até porque é uma construção. Pronto, um outro exemplo. Nós estamos numa teia de aranha. Como, professor, estamos numa teia de aranha? Porque eu trouxe para vocês o que é texto, o que é enunciado dentro da disciplina de redação, até que a gente possa chegar em todo o contexto da disciplina de redação. Porque vocês irão passar por avaliações que vão cobrar de vocês um bom desenvolvimento na redação. Então, nós estamos tratando no miudinho, tá? No miudinho. Então, já trouxemos aqui diversos conceitos que mostram para vocês todos os mecanismos que vocês necessitam para a construção de um bom texto, tá? Então, a textualidade, ela é uma característica de palavras diferentes e, ao mesmo tempo, é um conjunto de características que fazem com que o texto ele seja considerado como tal e não como um amontoado de palavras e frases, ou seja, precisa fazer o sentido, precisa ter o sentido. Aí ele diz aqui, ó, no texto, para desenvolvermos um texto dissertativo argumentativo que possa ser compreendido pelo leitor, é necessário que as ideias discutidas nele estejam adequadamente relacionadas ao tema. E no plano gramatical, que os elementos responsáveis pela continuidade ao texto sejam utilizados. Então veja, elementos da continuidade do texto. Nós começamos pela coesão e coerência. Esses dois elementos, eles são primordiais na construção de uma redação, de um texto dissertativo argumentativo. Só lembrando, tá, gente, que nós também vimos o que é um texto dissertativo e o que é um texto argumentativo e o que é o texto dissertativo argumentativo. Então vejam, quando eu falo de uma teia de aranha, certo? Ao mesmo tempo nós estamos inseridos, porque estamos construindo, tá? Até o final do ano letivo, mecanismos que ofereçam para vocês o conjunto, tá? De conteúdo que possam trazer a segurança, certo? Os mecanismos necessários para que vocês possam construir uma boa redação, tá? Então aqui, ó, tem um exemplo, tá certo? Que por conta do tempo, para que a aula não se torne bastante cansativa, eu não vou ler porque o texto ele é longo, mas vocês vão receber esse texto, tá? Eu vou só trabalhar em cima daquilo, não que não seja necessário, é necessário sim o texto, de extrema importância, mas aí vocês podem fazer a análise quando vocês receberem esse material, certo? Então nós vimos lá os mecanismos, né? Nós vimos as questões de textualidade. Eu tenho um vídeo aqui bem rapidinho para mostrar para vocês. Ó, aqui ele diz o seguinte: note como os elementos destacados e enumerados contribuem para a organização do texto. Então, nós estamos falando de elementos da continuidade, tá? E aí a gente tem alguns elementos aqui que eu vou destacar, mas antes eu queria que vocês verificassem essa simulação aqui, tá? Vejam,
Aqui, bom, escolha um dos personagens para começar. Vamos começar aqui vamos ver aqui uma vereadora, né? Já que estamos no ano eleitoral. Então vejam só. Aqui a gente tem a vereadora Constantina recebe várias cartas de seus eleitores todos os dias. Vamos ler uma carta que ela recebeu hoje. Isso aqui é só para exemplificar o que a gente está querendo dizer. Então veja, ela recebeu o texto e aí, ó, ela pede para selecionar as conjunções de um texto. Isso aqui é um joguinho, tá? Que é bem interessante. E aqui você vem e marca aquilo que são conjunções, tá certo? Aí a gente já envereda também pela gramática na língua portuguesa. Isso aqui foi só para vocês perceberem que essa plataforma ela oferece para a gente, tá certo? Mais na frente a gente vai ter um exemplo melhor de coesão e coerência, tá certo? Vamos ver aqui os elementos, né, que foram destacados. Vejam, elementos que retomam palavras, expressões e ideias anteriores, não apenas evitando a repetição excessiva, mas também acrescentando novas impressões sobre um tópico ou outro texto. Veja, eu vou, na minha introdução, na minha redação, eu vou dissertar, eu vou construir um texto dissertativo argumentativo com o tema, certo? Gravidez na adolescência, certo? Então, no meu parágrafo introdutório, até o meu desenvolvimento e a minha conclusão, lembramos que os elementos da continuidade, como coesão e coerência, a gente sempre tem que pensar numa teia de aranha. Então, o meu texto ele precisa estar totalmente interligado. E isso vai fazer com que eu, em algum momento, possa fazer retomada de palavras, de expressões, de ideias, tá certo? Que foram ditas ainda no meu parágrafo introdutório, tá certo? Então, para que se evite uma repetição excessiva e eu possa acrescentar no meu texto novas impressões sobre um outro tópico do texto. De repente eu posso até falar da mesma coisa, mas com outras palavras, que vai fazer com que o sentido permaneça o mesmo. Mas aí eu trouxe uma nova impressão daquilo que eu quis dizer durante o desenvolvimento dos meus parágrafos. E aí, o segundo tópico é apresentação de ideias que somam as expressas anteriormente, ligando um período a outro ou um parágrafo a outro, dando continuidade ao texto, acrescentando dados e enriquecendo-o. Tudo isso aqui, gente, vocês vão entender bem direitinho ao decorrer da nossa aula. E aí, no terceiro elemento, né, que ele destaca, o uso de conectores, ou seja, os conectivos que a gente normalmente utiliza, né, que são as conjunções, as locuções conjuntivas, os advérbios. E aí, ó, ele diz aqui que relacionam orações, períodos e parágrafos e iniciam as mais diversas ideias, como, por exemplo, oposição, tempo, concessão, finalidade, conclusão, entre outras. Vejam só, gente, para que você possa ter um pleno desenvolvimento, é importantíssimo que você faça uso, certo, dos estudos da gramática. A professora, o senhor uma vez disse que a gramática ela não deve funcionar como fonte de conhecimento apenas. Isso, eu falei isso. E de fato eu reafirmo. A gramática na língua portuguesa, ela não deve ser utilizada apenas como fonte única. Por exemplo, eu quero estudar a língua portuguesa, então eu vou apenas me deter aos conhecimentos gramaticais. Não. Até porque a língua, gente, ela tem a parte morfológica, ela tem a parte sintática, ela tem as questões da fonética. Então a língua ela tem que ser vista como um todo, certo? Eu não posso apenas utilizar a língua apenas como gramática, tá certo? Então você precisa aliar os estudos gramaticais, como nós vimos ali naquele terceiro exemplo, que são as questões de conectores, como as conjunções, né? Os advérbios. Então, tudo isso, certo, vai servir para que você possa ter um pleno desenvolvimento na sua redação.
tá? E aí a gente vai ter a oportunidade sim de tratar isso bem direitinho, tá? Eu espero que logo, logo, para que a gente possa sanar as muitas dúvidas que surgirem, tá certo? Então, os elementos para contribuir, né? Que contribuem para a organização do meu texto. Primeiro, elementos que retomam palavras e expressões, ideias anteriores, a apresentação de ideias que se somam às expressas anteriormente, certo? E a utilização de conectores, como as conjunções, as locuções conjuntivas, os advérbios, tá? E aí, como conjunções, né? Só trazendo um pequeno exemplo desse aí, para que vocês possam de fato pesquisar, tá, gente? Eu não costumo dar toda dentro, né, de uma disciplina, nós estamos em redação, mas obviamente que nós iremos percorrer pela língua portuguesa, né? Então, as conjunções, né, eu preciso que vocês também pesquisem, né? E aí a gente sabe que as conjunções elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas. Não é? Então, quando a gente fala de conjunções, e no meu texto eu utilizo as conjunções e, nem, mais, também, como, tá? Então, são conjunções que, de certa forma, adicionam alguma informação ou algum sentido no texto. Ainda falando sobre conjunções, nós temos as adversativas, não é? Que também podem ser mas, porém, todavia, contudo, entretanto. E aí eu tenho como exemplo, digamos assim, não se esforçou muito, né? Porém, obteve um bom resultado. Então, esse porém, ele traz uma certa, uma ideia de adversidade. De alternativa, a gente conhece o ou, ora, o já, né? As conclusivas, nós temos o logo, o por conseguinte, as explicativas, o que, porquê, por quanto e por aí vai. Mas assim, é importante que vocês pesquisem, certo? Em relação aos demais exemplos que a gente deu. E aí eu tenho exercícios, né? Mas a gente não vai se ater a isso agora. O nosso foco os elementos da continuidade, né? E aí eu vou passar para a próxima página. Deixa eu voltar aqui, cadê? Bom, na página 11 aí a gente chega até coerência textual, né? Vamos ver o que é coerência textual aqui, ó. É o exemplo que eu falei para vocês. Vejam só, gente, a coerência textual, isso aqui é um joguinho que a gente precisa montar, tá? Então veja, é um quebra-cabeça, certo? E aqui eu preciso de montar. Aqui está muito fácil, ó. Eu posso pegar aqui, ó, ele vai caber aqui direitinho, tá vendo? Ó, ó, tá vendo? Eu posso montar aqui, ó, vai ter sempre alguma coisa aqui, ó, tá vendo? E aí, deixa eu só colocar esse aqui, cadê? Eu tô sem mouse, deixa eu pegar aqui ele com mais consistência, ó. E aqui vem mais um. Então vejam, o quebra-cabeça ele está montado, certo? Agora será que ele está coerente? E aqui eu valido, ó. Eu coloquei aqui, ó, formada por 2 átomos de hidrogênio, já que compõe 80% do nosso organismo. E é fundamental a nossa existência. É um íon de oxigênio. A água cobre cerca de 70%. Aí eu vou validar. Veja que aqui o quebra-cabeça está montadinho, ó, tá vendo? Direitinho, mas eu vou validar aqui essa informação. Vamos ver o que é que ele vai dizer. Há peças do texto fora do lugar. Ajuste para terminar o quebra-cabeça corretamente. Então vejam, gente, assim mesmo é na redação. Aparentemente parece que a gente deu sentido ao texto, né? Mas no fundo, quando os corretores forem avaliar o nosso nível de conhecimento na redação, logo eles irão perceber que o texto está fora do comum, tá certo? Está fora dos termos adequados que a redação ela exige. Então vamos lá, vamos ver aqui o que é a coerência textual. Coerência
textual. Todo texto deve resultar de articulação de suas partes, ou seja, parágrafos, versos, frases, tá? Já vimos o que é frase, já vimos o que é parágrafo. Acredito que ao longo do tempo você já deve ter visto, né, o que é verso. Mas aí ele diz que a ideia é que haja uma articulação. Lembra novamente da teia de aranha no início da nossa aula, tá? Então aqui, ó, quando ele diz com o intuito de produzir o sentido. Então esse é o nosso objeto de estudo na disciplina de redação hoje, tá? O que é que faz com que o texto ele tenha sentido? Aí ele diz: assim, para que um texto adquira sentido e este possa ser interpretado, é fundamental que as partes que compõem esse texto estejam relacionadas, dando uma unidade ao discurso e criando relações de causa e consequência, de modo que as ideias não entrem em contradição. Aí ele vem com a definição do que é a coerência textual. Então vamos lá. É o conjunto de relações de sentido que dá unidade ao texto e o torna inteligível ao seu receptor, ou seja, ela se estabelece na interlocução, na relação entre quem produz e quem interpreta. Fundamental essa definição aí, tá, gente? Porque, veja, a coerência é justamente, ela penetra, certo, entre o receptor, tá certo, e o autor do texto. Eu já disse a vocês que quando nós iremos escrever, precisamos saber para quem nós iremos escrever, quem vai ler o nosso texto, né? E como que eu vou escrever e para que também eu vou escrever. Então, quando ele diz aqui, ó, ela se estabelece na interlocução, na relação entre quem produz e quem interpreta o texto. Em um texto dissertativo argumentativo, além dos aspectos mencionados, a coerência também se constrói com a apresentação de dados da realidade e a interpretação por parte do leitor desses dados. Para haver essa compreensão, o leitor precisa ativar seus conhecimentos prévios, seu repertório durante a leitura. Professor, que conhecimentos prévios são esses? Conhecimentos prévios, gente, são aqueles conhecimentos em que você, quando faz as suas leituras dos seus livros preferidos, quando você assiste ao noticiário, quando você lê uma revista, lê uma reportagem, escuta um rádio, assiste ao filme no cinema, tá? Ou até mesmo na televisão, ou seja, quando você está interligado com o que acontece no mundo. Então isso faz com que seus conhecimentos prévios, certo? Eles contribuem para que você possa montar o seu repertório, tá? E aí você possa fazer as suas interpretações. Então veja, a coerência, ela trata do sentido atribuído ao texto, ou seja, é a logicidade, aquilo que dá lógica pertinentes às ideias que você expressou durante o seu desenvolvimento, fazendo com que se estabeleça uma efetiva interação entre os interlocutores envolvidos no discurso. Professor, os interlocutores, já falamos, são os que participam da conversa. Então você vai fazer um artigo de opinião, então você precisa atribuir sentido no seu texto, tá? E isso, gente, não é com qualquer palavrinha não, tá? Não é simplesmente era uma vez, tá? Esse tipo de início no texto, nem sempre, ou na maioria das vezes, eles trazem um certo sentido, tá, para a gente, a não ser que seja numa ficção, tá? Era uma vez uma coisa que já aconteceu lá atrás, tá? Mas a gente precisa ter essa consistência. Então, a coerência é o conjunto de relações de sentido que dá unidade ao texto e o torna inteligível ao seu receptor e estabelece uma interlocução na relação entre quem produz, ou seja, o autor, e quem interpreta o texto, tá? Então vamos agora passar aqui para o nosso último tópico. Deixa eu ver, aqui é tudo atividade, tá, gente? Então aqui agora a gente vai passar para a página 12,
Deixa eu ver aqui, página 12. Deixa eu só voltar aqui, gente, rapidinho, tá? Página 12. Vem, página 12. Vem, página 12. Bom, gente, então aí a gente chega por fim na coesão textual. Coesão textual. O que é a coesão textual, professor? Na construção de um texto escrito, assim como na fala, utilizamos alguns mecanismos linguísticos responsáveis por estabelecer a conectividade e a retomada do que foi escrito ou dito para garantir ao interlocutor a compreensão do que está sendo comunicado. Então, veja, num texto ou num discurso, numa fala, eu preciso garantir ao interlocutor essa compreensão, certo? E aí, desses mecanismos, né, que são referentes às questões textuais, nós temos os mecanismos de coesão, que são elementos que garantem o encadeamento. Olha aqui, ó, encadeamento, aquela ideia da teia de aranha, tá vendo? Das partes de um texto, de modo que haja textualidade. A textualidade, nós já vimos que a textualidade é aquilo que traz um sentido, né? Não são apenas não é apenas um texto, simplesmente com palavras ou com frases, certo? Mas aquilo que traz uma característica, certo? Que torna o texto como o tal, certo? Eu não posso simplesmente ter um texto, ter um texto, né, apenas com frases e palavras soltas. Eu preciso de estabelecer uma conectividade. Aí vamos lá, dentre isso, né, ele diz aqui, ó, existem vários mecanismos de coesão que podem ser usados em um texto. Entre eles, podemos destacar o uso de pronomes, elipses, as questões de concordâncias, os advérbios, né, que tenham o valor temporal, as conjunções, né, que podem ser aditivas, adversativas, as causais, as temporais, que tudo isso estabelece relações entre as orações. Também já vimos o conceito, o que é uma oração, tá? Tudo isso nós já vimos aí, é só você voltar um pouco na aula que você vai perceber, certo? Tudo isso que nós já tratamos. Por isso que eu digo que nós estamos também, de certa forma, numa teia de aranha, porque nós estamos na construção de uma sequência de conhecimentos que possibilita, ou que vai possibilitar para você, certo? Ao longo do tempo, vai lhe trazer mecanismos, certo? Para que você possa ter propriedade e assim você ter ou construir um texto dissertativo argumentativo de forma plena, com desenvolvimento pleno, certo? E com todas as chances de obter uma nota bastante coerente, digamos assim, para isso que nós estamos trabalhando. Então vamos lá, o conceito de coesão, né, como nós já começamos ali, né, que é o nosso último tópico. Então veja, ele diz aqui que coesão, certo? Coesão, vamos lá. Utilizamos alguns mecanismos, que são os mecanismos de coesão. Que mecanismos são esses, professor? É aqueles que passam por pronomes, as elipses, as concordâncias, né? E em si só, a coesão é o conjunto de recursos linguísticos responsáveis pelas ligações que se estabelecem entre os termos de uma frase, entre orações referentes a um período, fazendo com que, esteticamente, os parágrafos que foram construídos se apresentem de forma harmoniosa, tornando o texto agradável à leitura. E como é que eu construo tudo isso, professor? Através desses mecanismos aqui, ó. Pronomes, elipses, concordâncias, o uso dos advérbios, sejam eles de modo temporal, certo? As conjunções, que podem ser aditivas, adversativas, as causais, certo?
todo esse bojo de conhecimento você adquire quando você alia os conhecimentos gramaticais e aplica, certo, na redação. Então vejam, gente, vimos, certo, chegamos ao final da nossa aula, né? Eu não vou estender muito porque para não ficar muito pesado, porque eu sei que vocês também têm outros compromissos com as outras disciplinas, tá? Mas isso não quer dizer que vai dar um sentido de relaxamento, não, tá, gente? A ideia é que você possa realmente adquirir todo esse conhecimento. Então, nós vimos hoje os elementos da continuidade em um texto, certo? Para que eu possa dar continuidade no texto, eu preciso de dar sentido. Como que eu dou sentido, professor, no meu texto? Quando eu utilizo os mecanismos de coesão e coerência, tá certo? Vimos aqui, ó, o nosso primeiro tópico foi os elementos da continuidade que ele traz em si a textualidade, certo? Já vimos também. Para que a gente possa dar sentido, né, nessa textualidade, certo? Nós vimos as questões, deixa eu só passar aqui, só para retomar aquilo que a gente viu, né? Nós temos os elementos que tornam, né, o texto organizado, que são esses, depois observem com mais calma, tá? Aí vem as atividades e aí eu chego até a coerência. A coerência textual, que é o conjunto de relação de sentidos na unidade do texto, certo? E aí eu chego até a coesão. Deixa eu chegar aqui na coesão, certo? Que vai fazer a ligação, né? São aquela situação onde eu vou utilizar a harmonia do texto, certo? E dar esse encadeamento ligando os termos de uma frase, das orações, dos parágrafos. Então, pense na teia de aranha, tá certo? Que elas são interligadas. Então, para que o meu texto ele possa transmitir essa ideia, eu preciso de utilizar os mecanismos de coesão e coerência, tá certo? Hoje nós vimos elementos da textualidade. Então, gente, se aprofundem nisso aí, pesquisem. Quaisquer dúvidas, pode me contactar. Alguns alunos têm o meu WhatsApp ou o meu e-mail, tá? E a gente está aberto a qualquer dúvida, a qualquer colocação, a qualquer acréscimo que vocês queiram fazer, tá certo? No mais, voltemos o quanto antes. Temos compromisso, tá? E o nosso compromisso é com o Enem e o SSA que se aproxima, tá? E nós estamos aí imbuídos nesse objetivo de fazê-los, cada um tirar uma nota adequada e construir todo o conhecimento para vocês terem essa bagagem, tá bom? Deus abençoe, vamos em frente.